que é o fato de os senadores conseguirem reunir as assinaturas necessárias para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. 41 assinaturas dos 80 senadores. Agora resta saber qual será o posicionamento de Davi Alcolumbre. Ô Zé Maria Trindade, o presidente do Congresso Nacional já sinalizou que não está muito aberto a essa pauta, não. Não. Olha, esse é um assunto muito difícil de ser levado no Senado Federal. A lei de impeachment de um ministro do Supremo é a mesma lei de impeachment de presidente da República, né? Aquela lei que fez o impeachment de Fernando Collor e Dilma. Todos se lembram que primeiro vota na Câmara dos Deputados a admissibilidade e vai para o Senado, né? E o Senado aceita a abertura do processo e quando o Senado admite, que na verdade a Câmara abre, o Senado admite, imediatamente o presidente da República, no caso do Collor e da Dilma, são afastados. E aí em 180 dias há o processo. Se em 180 dias houver a aprovação por 54 dos 81 senadores, aí definitivamente o presidente da República foi afastado, né? Os dois impeachments foram assim. Então, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o mesmo processo. Só que vai direto para o Senado. Então, se o Senado admitir a abertura do processo, imediatamente o ministro é afastado por 180 dias e abre-se o processo. E tem 180 dias para isso. E aí, durante esse tempo, se faz o processo. Se houver depois a votação com 54 dos 81 senadores, aí o ministro do Supremo será afastado definitivamente. Então, é uma grande responsabilidade só a abertura do processo. Existem vários pedidos de impeachment, vários pedidos. Mas agora, a grande novidade é o número de assinaturas, né, chegando ali à maioria que dá exatamente a possibilidade da abertura, né? São senadores que decidiram, através de assinatura, que o assunto deve ir para o plenário. O plenário decidir que a autoridade maior do Senado, a maior autoridade do Senado é o plenário. Segunda maior autoridade é a mesa diretora. Terceira é a Comissão de Constituição e Justiça. Quarto que é o presidente. Então, veja, não sei quem decidiu que ele é essa autoridade máxima. E aí, Davi Alcolumbre, né, seguindo aquele rito esquisito da legislação que coloca o senador julgado pelo Supremo e o Supremo julgado pelos senadores, né? Então, é uma relação meio conflituosa aí. Então, ele decidiu que não vai colocar em pauta. Ele, numa reunião de líderes, ficou até irritado. Me disseram que ele fica irritado quando trata desse assunto. Aí levaram melhor, já tem a maioria das assinaturas, é bom levar ao plenário. Ele falou, nem com 81 assinaturas eu colocaria isso em votação. Para se ter uma ideia da trava, né? Pois é, Zé Maria, agora 5h51, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo aqui no 3 em 1, nas outras plataformas seguimos. E aí, pessoal, 41 assinaturas são as necessárias para se colocar a matéria na pauta, caso o presidente do Congresso Nacional aceitasse, Davi Alcolumbre. Mas o Zé já trouxe a letra aqui pra gente. Agora, para que houvesse aprovação, aí seriam necessários 54 votos no Senado, ou seja, 2/3 da casa teriam de aprovar, votar sim pelo impeachment de Alexandre de Moraes. De qualquer forma, como é que você avalia esse movimento, Alangani? Olha só, é um movimento que de alguma maneira mostra uma insatisfação da população, da sociedade civil, até porque o parlamento é a expressão, goste ou não, da população. Então você tem ali, por enquanto, uma maioria, não de 2/3, mas há uma maioria pedindo pelo menos pela abertura do processo de impeachment. E aí eu concordo com o Zé, é uma lei muito estranha, porque democracia, de alguma maneira, é lógico que tem mais elementos, mas passa por uma ideia de maioria. Ora, se há uma maioria, como é que você concentra poder na mão de uma única pessoa? Então, no sentido prático, vamos imaginar que 80 senadores queiram o impeachment. E aí trava por conta de um senador. Isso não faz sentido. Essa decisão deveria passar, sim, pelo Pleno. O Pleno
do Senado e Supremo. Musa, tem 1 minuto para você e mais 1 minuto para o Piperno. Vai lá. É exatamente a mesma coisa que eu falei do Supremo pelas quantidades julgadas e quantos casos são julgados de maneira monocrática. A democracia passaria pela maioria. E nesse caso, mais ainda, porque como você muito bem falou, o parlamento vem da onde supostamente deveria ser a voz da população, porque eles sim foram eleitos pelo voto. E aí, obviamente, quando você vê um discurso desse do Alcolumbre, que, como a gente falou, na política tudo muda. Então, basta fazer uma pressão, eu ousaria dizer que ele poderia mudar isso. Não tem o menor cabimento, ainda mais com a ordem cronológica dos 4 poderes, ou da ordem dos poderes dentro do Senado, como o Zé Maria falou, nós falarmos que se 80 senadores quiserem, ou 54, que são 2/3 que manda a Constituição, quiserem votar pelo impeachment, simplesmente não pode. Isso não tem o menor cabimento. E me corrija aqui se for mentira. Acho que é a primeira vez que tem maioria, não os 2/3, mas maioria dentro do Senado para aprovação de um impeachment, para um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte. Fala, Piperno. Eu me lembro que na última legislatura haviam mais de 150 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro parados na Câmara e congelados por Arthur Lira. E, inclusive, agora tem uns 50 aí pedindo contra o Lula também contra o Lula. O deputado Sanderson disse para nós aqui outro dia que já no primeiro mês, já em janeiro de 23, ele já entrou lá com um pedido, nem lembro por quê, mas enfim, ele achava que aquilo era importante. Então, eu entendo, claro, a posição do presidente Alcolumbre, ele julga que não é o caso, não é o momento, e é óbvio também que ele sabe do oportunismo, ou seja, é uma tentativa de, nesse momento em que os processos contra o presidente Bolsonaro entram na reta final, tirar do jogo o ministro Alexandre de Moraes.